Que aí eu falei, né? Olha aí, ó, 21 taps. Se fizer só início, meio e fim e tiver a infelicidade desse transformador durante uma regulação automática de tensão, passar por um tap que está com problema e não foi pego no ensaio, né? Vai ter que fazer uma série de relatórios justificando o porquê, né? Então, é aconselhável seguir as normas e fazer em todos eles, apesar de que dá um pouquinho de trabalho, mas precisa ser feito, né? Inclusive, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês que quando for fazer esse ensaio de relação de transformação, aqui eu estou mostrando basicamente apenas um TAP, né? Mas eu vou mostrar para vocês que vocês têm que montar uma tabelazinha, onde você, baseado na placa de dados do transformador, você tem que fazer o cálculo aqui, ó, da relação calculada em cada um dos TAPs. Isso é na aula de hoje. Vamos lá. Olha, na turma passada surgiu uma pergunta que foi bem interessante e eu fiz questão de colocar nessa nossa turma, né? Respondi para o aluno da turma anterior e coloquei agora nessa turma, porque todas as vezes que surgem dúvidas e que não está incluso no curso, a gente vai melhorando, colocando, né? Então, ó, o aluno fez uma pergunta sobre transformadores monofásicos, são três transformadores monofásicos formando um banco trifásico. Professor, onde é que usa esse tipo de transformador? Eu não sei se mudaram, mas lá na saída da usina hidrelétrica de Paulo Afonso IV, conhecido como PA4, lá em Paulo Afonso, quando eu trabalhei lá, fiz vários ensaios nesses transformadores. Lá eram três transformadores monofásicos, formando um trifásico, né, um banco trifásico para cada unidade geradora. Então lá tinha, acho que ainda tem, né, acho que não ampliou, 6 unidades geradoras e essas unidades geradoras, uma, para cada uma unidade geradora, tinha três transformadores monofásicos ligados, né, ali as ligações dele, as conexões feitas por fora, fazendo um trifásico. Dessa forma como está mostrado aqui na imagem, né? Então eu tenho aqui três transformadores monofásicos da fase A, fase B e fase C. Então, um transformador por fase. E a ligação feita por fora. Aqui, ó, H1 com H2, H2 com H1. Aqui aquele delta mais 30, né? Que a gente já falou bastante ontem, na aula de ontem. Então, formando aí um primário em delta mais 30 e um secundário em Y aterrado. Mas a diferença é que agora eu tenho três transformadores monofásicos formando um trifásico. Não tem segredo nenhum para fazer TTR nesse transformador. É só considerar individualmente cada um deles. Bom, professor, preciso desconectar esses cabos, né, esses barramentos ou cabos que fazem a ligação do transformador externamente? Não, não precisa desconectar, ok? Assim como você não abria desculpa, assim como você não abria aquele transformador trifásico para poder soltar as ligações lá dentro, obviamente ninguém faz isso, né? Aqui também, embora as ligações sejam feitas por fora, através de cabos ou barramentos, você não precisa desconectar. Basta chegar então lá, né? O transformador está isolado, bloqueado eletricamente, entregue para você. Você vai lá e conecta os cabos da forma como está aqui. E aí, para fazer os outros transformadores, é só ir mudando os cabos na mesma posição. Então, como é que se faz? Você tem aqui a bucha H1 e H2, a alta tensão do transformador monofásico. É só ligar os cabos aqui do TTR, né? H1 e H1, H2 e H2, você está alimentando com uma tensão aqui nessa bobina. E faz a medição de tensão lá no secundário X1, X2. Colocando X1 em X1, X2 em X2. Aqui é tão bom que ele segue até os mesmos
a mesma referência aí das buchas, né? E é assim que se faz, independente da relação de transformação, se é 230 para 13.8, 500 para 13.8, a conexão dos cabos é dessa forma. E aí, como eu falei, né, eu demonstrei nessa figura, nessa imagem, apenas a ligação na fase C, e para fazer fase A e B é só mudar os cabos aí na mesma posição, H1, H2, X1, X2. Então, transformador monofásico também, tranquilamente para você fazer aí a relação de transformação. Agora aqui, né? Agora sim, vamos lá. Eu tenho aqui uma placa de dados de um transformador de força, um transformador trifásico, fabricado pela Itaipu. E esse transformador, eu tenho aqui, ó, 7 taps. Então vamos lá. Vamos entender bem essa questão. Isso aqui é o preparatório, é o que você precisa preparar antes de você ir para o campo, né? Antes de você, na verdade, antes de você realizar o ensaio, você precisa ter isso aqui. Então você vai lá no transformador e olha a placa de dados. Essa que eu estou usando como exemplo, né, do transformador aí. E o que é que você vê? Primeira coisa que você tem que ver, isso aqui, ó. Isso daqui. Porque esse transformador, ele tem 7 taps. E aí, como a gente falou, né? Tem que ser feito em cada um dos taps, ok? Depois você vê o quê? Você vê isso daqui, ó. A baixa tensão dele. Aqui é a alta tensão, onde eu tenho 7 taps, e eu tenho a baixa tensão. A baixa tensão dele é 380 fase-fase, 220 fase neutro. Então, olha só, né? Preciso fazer relação de transformação em relação à fase e em relação ao neutro? Também. Tanto é que eu vou mostrar aqui nessa tabela do lado, né? Qual é a outra informação importantíssima, que aí é onde eu falei, né, que alguns técnicos erram. Tem que olhar o diagrama de ligação. Não pode esquecer disso. Se esquecer, pode ter aquele problema de ligar o cabo do TTR na posição errada e a relação de transformação vai dar errado. Então, aqui, ó, eu tenho, só para a gente exemplificar aqui, vamos ver se ficou bem entendido, né? Deixa eu só apagar aqui. Então, importante, vamos lá. Só relembrando, importante avaliar essa questão do lado do primário, alta tensão, o lado do secundário de baixa tensão, e agora eu estou analisando o diagrama, o esquema de ligação. Então vamos lá. Observando aqui o primário, né, eu tenho início de H1, a conexão interna do grupo de bobinas, eu tenho o início de H1 com fim de H2. Que tipo de ligação é essa? Delta mais 30. Delta mais 30 graus. Ok? E se fosse delta menos 30, seria início de H1 com fim de H3. Isso a gente viu na aula de ontem. E a gente viu também, né, que se colocar o cabo do TTR na posição errada, vai dar errada a medição de relação de transformação. Por isso que é importante analisar sempre, quando você for para o campo, fazer um teste de relação de transformação, sempre olhe essas informações que estão aqui nos dados de placa, para não errar a colocação dos cabos. Então, aqui é um transformador cujo primário está ligado em delta mais 30 graus e o secundário em Y aterrado, né, com a bucha de neutro X0. E do lado aqui eu fiz questão de colocar as duas tabelas que você, né, prepara quando vai ao campo para fazer o teste de relação de transformação. Então, olha só, eu tenho a posição dos taps de 1 a 7, eu tenho a tensão primária para cada tap, né? Por isso que a relação calculada vai mudando.
Você vai ver que a relação calculada muda para cada TAP, naturalmente, né? Então, como é que se procede isso aqui, ó? Veja que nessa primeira tabela aqui eu usei a tensão do secundário 220 volts. Esse 220 volts é fase neutro, tá aqui, ó, certo? É a medição da fase em relação ao x0, né? Do neutro lá. Então vamos lá. Essa primeira tabelazinha significa que eu estou fazendo a relação de transformação do primário em relação ao secundário ligado em estrela errado, e eu estou tomando aqui como referência a tensão fase e neutro. Ou seja, né, x1 para x0, x2 para x0, x3 para x0. Sempre em relação à bucha de neutro. E aí eu faço a relação calculada nessa minha tabela. No TAP 1, veja que ele é 13.800. Está aqui, ó. TAP 1, 13.800 para 220. Então, se eu pegar uma calculadora aí e fizer o cálculo, 13.800 dividido por 220 dá 62,7272. Essa é a relação calculada. Ou seja, quando eu aplicar o TTR, né, lá no transformador, eu tenho que encontrar isso aí ou muito próximo disso, dentro da tolerância de mais ou menos 0,5%. Se você não encontrar esse valor ou muito próximo dentro daquela tolerância, tiver diferente, muito diferente, né? Então indica que tem um problema no transformador nesse TAP, no TAP 1. Ah, significa que nos outros TAP pode estar bom. Talvez. É só testando. Aí você pula, muda lá para o TAP 2 e faz a relação calculada, que agora o TAP 2 é 13.200. Tá aqui, ó. Então, de onde eu tiro essas informações que eu coloquei aqui na tabela? É lógico, né? Dos dados de placa do transformador. Então tá aqui, ó, o TAP 2, 13.200. Então eu peguei 13.200 dividido por 220, achei a relação calculada de 60,0000. Então, significa que quando eu fizer o TTR nesse TAP, é esse valor aí, ou algo dentro daquela tolerância de mais ou menos 0,5%. Tá? Mas tem que estar dentro dessa tolerância. O TAP 3, vamos lá na placa de dados de novo. O TAP 3 é 12.600. Então, é 12.600 dividido por 220, que dá 57,2727. Relação calculada. O TAP 4 é 12.000. Então, 12.000 dividido por 220, 54,5454. A gente sempre usa aproximação aí. Eu até esqueci de falar isso para vocês, mas é comum a gente usar essas quatro casas decimais aí após a vírgula, né? Quatro casas após a vírgula. Alguns instrumentos mais modernos, eles usam mais casas decimais, aí 6 casas decimais, até 8, né? Já vi até instrumento que é extremamente preciso, ele pega até 8 casas decimais. Porém, quatro casas, né? Quatro dígitos, quatro números após a vírgula, ou seja, 4 casas decimais, já dá uma representatividade muito grande. Ok? Então, acho que os TTRs um pouco mais antigos, ele só dava 4 casas mesmo, por isso que a gente sempre fazia com 4 casas decimais. Mas vamos lá então. Aí a gente vai no TAP 5. O TAP 5 desse transformador é 11.400. Está aqui, ó, no primário. Então, 11.400 dividido por 220 dá 51,8181. Vamos para o TAP 6, 10.800 dividido por 220, 49,0909. E aqui no TAP 7, finalmente, 10.200 dividido por 220 dá 46,3636. Então, a gente já viu aqui que eu preciso ter a relação calculada e depois a gente pega a relação medida, né, lá pelo TTR,
e faz aquele cálculozinho matemático lá do erro percentual. Posso até fazer isso automaticamente através de uma planilha de Excel, né? Eu posso colocar aqui mais um. Imagine que essa tabelazinha aqui seja numa planilha de Excel. Eu posso colocar mais uma coluna e fazer com que ele calcule para mim automaticamente o valor do erro percentual, né? Dá para fazer tranquilo. Se eu não estou enganado, eu tenho uma planilha dessa pronta. Se eu localizar ela, eu vou mandar para vocês, tá? Bom, então aqui eu fiz a relação calculada, tomando como referência o secundário, né, em relação à bucha de nêutron, em relação ao nêutron lá do transformador. Só que eu falei para vocês que eu preciso fazer também em relação à fase-fase, né, que é 380. Porque quando eu faço o fase-fase, 380 volts, a relação calculada muda naturalmente, né? Eu uso os mesmos taps de 1 a 7, porém, como aumentou a tensão, ele diminui aqui a relação calculada. Mas ele segue a mesma coisa. 13.800 dividido por 380, 36,3157. Então, se você conectar os cabos do TTR, né, no TAP 1, aqui, né, no TAP 1, e aqui no secundário você fizer em relação à bucha de neutro, em relação ao neutro, ele vai dar esse valor. Se você fizer em relação fase-fase, né? X1, X2, por exemplo. X1, X2, ele vai mudar para 36, 31, 57. Então, é importante fazer esses ensaios e ter essas tabelas para depois você comparar a relação calculada com a relação medida e fazer aquele cálculo do erro percentual. Beleza? Então, não. Professor, licença. Oi, Boa noite, tudo bem? boa noite. É Daniel, viu? Ô, Daniel, tranquilo? Seja bem-vindo. Tudo bom. Professor, se eu não me engano, eu preciso confirmar, mas eu acho que o nosso TTR ele é trifásico. Existe trifásico, não existe? Existe TTR trifásico também. Você faz as três Eu, fases ao mesmo tempo. eu acho que o nosso aqui, eu acho que ele é trifásico. Eu até perguntei a um colega aqui, eu acho que é trifásico. Eu sei que o CPC 100 é trifásico, óbvio, né? Que É, ele o, C, mede tudo ao mesmo tempo. o CPC 100 é fantástico, né? Mede tudo ao É, mesmo tempo. mede tudo. É. Você só faz fazer as conexões e o resto deixa com ele. Uhum, Mas isso. o nosso TTR, eu tenho impressão, eu não tenho certeza agora, mas eu acho que ele é trifásico. Que é mais fácil, né? É, depois dá uma olhadinha lá, Daniel. Se puder, tira uma foto e posta para nós lá no grupo. Pronto, posto sim. Eu vou. Isso. A gente tem aqui a maioria dos equipamentos. A gente só não tem o CPC 100, mas a maioria TTR, ponte, analisador de gás, Uhum. tem um monte, fator de potência, a gente tem todos esses equipamentos. Tá bem equipado, né? Não, Nossa, tranquilo. é grande. Eu vou tirar uma foto depois e posto aqui. Eu Legal. tenho que sair agora, que eu vou com um compromisso, mas oportunamente amanhã eu posto no grupo do WhatsApp. Pronto. Beleza. Beleza, Daniel. Obrigado, Valeu. viu? Um abraço, professor. Tchau. Abraço. Então, pessoal, embora, como o Daniel comentou, embora tenha TTR, né, esses ensaiadores aí, teste de relação de transformação trifásico, o princípio é o mesmo, não muda, né? O que vai diferenciar é que você conecta os cabos nas três fases simultaneamente, tá? Mas não muda nada do que a gente viu aqui em relação aos cálculos, em relação à relação calculada, a relação medida, vai ser a mesma coisa, ok? E também aquela formulazinha para calcular o erro percentual e a tolerância de mais ou menos 0,5%. Então é importante que quando você for fazer o ensaio de relação de transformação, em qualquer transformador que você tiver aí na área, você sempre faça essa correlação aqui, né? Analise muito bem os dados de placa do transformador, principalmente para você saber as tensões correspondentes a cada TAP, a tensão do secundário, lá da baixa tensão, e o diagrama, né, o esquema de ligação do transformador. Então, se você tiver esse cuidado,
você com certeza vai fazer o ensaio direitinho, certo, né? Correto, com todas as informações corretas, precisas. E aí é só anotar lá os valores, né, da relação medida e fazer aquele cálculozinho lá, né, para achar o erro percentual. Ok? E aí, gostou do vídeo? E se você curtiu e quer ver mais conteúdos como este, não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito e mostra que você valoriza o nosso trabalho. E se ainda não é inscrito no canal, aperte o botão de inscrição e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!